Bom dia, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, como de costume, trouxe um grande profissional aqui para bater um papo com a gente, uma experiência de gestão industrial, PCP, contar um pouquinho da formação acadêmica dele, onde ele passou. Ele vem lá de perto de Curitiba, né? E vem aqui para trazer um pouquinho, né, da ideia do que é, né, o PCP, as coisas boas, as dificuldades do planejamento e como a gente entregar um Lean de qualidade. E eu vou deixar a palavra para ele agora. É com você, Fabião. Vamos lá. Opa, bom dia, André, bom dia aí aos membros do canal, a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou o Fábio Arrisson, sou criador aqui da página PCP Lean. Estou trabalhando nessa área de PCP, estudando na área de PCP, e dizer para vocês que uma área assim que eu digo que ela que me escolheu. Eu comecei a minha carreira com um curso técnico de eletrotécnica, e foi essa primeira experiência que me trouxe para a área industrial. A minha formação em bacharelado em Ciências Econômicas, a graduação em Tecnologia de Gestão da Produção Industrial. Tenho algumas especializações na área de gestão da engenharia de produção, gestão de pessoas, um MBA em inteligência financeira, um Black Belt em Lean Six Sigma. Esse aí foi um grande divisor de águas na minha carreira, né? E hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência. Vou dizer para vocês que essa área, falar assim, do PCP, é uma área assim que eu sou apaixonado, uma área assim que tem muitas dores, né? Tanto digo para a área e para o profissional. Igual o André falou ali de cases de sucesso ou não, né? Acho que esses que são mais sofridos é que nos trazem realmente aquela experiência, né? De saber quando fazer ou não. Uma coisa que eu gostaria acho que é compartilhar mesmo, na área de PCP tem muito aquele comentário assim de apagar incêndios, né? Eu gosto muito de atuar dentro de ter um processo bem definido e criar as rotinas. Então, se ela é uma área onde seria a engrenagem, né, o coração, nós temos que ter ali algumas atividades que no dia a dia elas têm que ser executadas, né? Digo assim, um grande desafio para esse profissional, um grande desafio da área. A palavra, assim, se eu pudesse resumir, é a integração. Porque se a gente for pensar ali na área de planejamento, você está sempre olhando à frente, né, no futuro, para tomar decisões hoje. Então, você ter essa integração dentro de qualquer negócio, ela é primordial. O relacionamento desde a área de engenharia, recursos humanos, a manutenção, o próprio chão de fábrica, isso tem que estar assim bem consolidado, né? Eu tive assim oportunidade de conhecer alguns negócios, né? De falar assim, a eletromecânica é algo parecido ali com a área metalúrgica, o mercado de telecomunicações, tem um jeitão ali de trabalhar, energias renováveis, o setor de distribuição do aço, atualmente hoje um pouco mais no agro, e onde a demanda é mais para o projeto. E o que eu vejo assim a gente está falando sempre dos mesmos problemas, né, de prazo, aquilo que foi planejado não aconteceu, atrasos, manutenção que ocorre fora
de hora, o PCP não está ali sabendo. Então, se a gente for ver nessa área ali de a gestão industrial, o planejamento em si, né, a gente está assim, cheio de variáveis, né, em termos de fornecedores, processos, as ferramentas de trabalho, as técnicas ali que vão ser utilizadas, o sistema. Então, imagina assim, a quantidade de informação que essa área administra ou esse profissional. Esse profissional, dentro da área de planejamento, ele tem muitas atividades, ou falar assim, talvez processos, né, dentro da empresa, que dependendo da sua complexidade, ele está ou mais no lado da inteligência ou do lado operacional. Às vezes essas atividades que são desenvolvidas, né, nessa área de planejamento, o profissional foi contratado, né, está lá vendendo seu serviço, ele acaba fazendo uma parte apenas de todo esse universo do planejamento, né, e a gente descobre assim aquele potencial que aquele negócio está perdendo, por às vezes estar ali deixando um pouquinho de lado, né, essa área de PCP, às vezes é confundida como apenas um gerador de ordens de produção, né? Eu já encontrei alguns negócios que aqui temos um PCP, aí você vai analisar aquilo ali com mais atenção, você tem ali o profissional que ele simplesmente emite a ordem, mas não tem nenhum critério, né? Então pode parecer uma atividade mais simples, mas se a gente for pensar em planejamento, que envolve ali, né, o carregamento, o sequenciamento e a programação, você tem ali um passo a passo, né? Por que você está fazendo isso? Vamos pensar no planejamento estratégico. Em qualquer negócio, né, para você que está nos assistindo, alguém está fazendo planejamento estratégico. Às vezes esse planejamento ele está ali só com o dono, né? Esse dono, eu não sei qual a instrução que ele tem, eu não sei como ele faz essa integração entre as áreas. O SNOP, ele é muito importante para fazer a gestão do portfólio. Quais são os meus produtos, o meu processo, o meu layout, como que isso aí está arranjado. Uma outra situação, quando eu falo falar assim, integração, já teve áreas de negócio aonde se produz e não tem um controle de uma lista de materiais, a estrutura do produto, né, a receita de bolo. Então, falar assim de integração, o conceito, né, de cliente, fornecedor, quais são os requisitos do meu processo, o que eu preciso de entrada para executar as minhas atividades. E o PCP, quando a gente pensa ali em planejamento, ele precisa de uma estrutura de produto, ele precisa entender, né, acho que um grande desafio é você estar entrando numa empresa, num segmento de negócio hoje, é entender o processo, por onde que passa o meu produto, né? Você pode estar qualificado ali na área de PCP, né, através de um curso tecnológico de gestão da produção industrial, de engenharia, ou um curso de especialização, mas onde você vai entrar ali é novo, né? É um processo que você vai ter que conhecer, entender como que se forma aquele produto, quais são as partes, os componentes, quais são os fornecedores. E isso para quê? Para você, quando for entender lá qual que é a demanda, entender ali o que você pode fazer, você entender a sua capacidade, né? Se formos olhar ali a nossa área de planejamento, você sempre vai estar, fala assim, no meio entre o comercial e a indústria, falar o chão de fábrica. O PCP, ele está
está ali no meio e se ele quiser fazer um equilíbrio, né, o que seria preparar ali os recursos da maneira mais eficiente, tem que estar ali equilibrando, né, os interesses da área comercial, os interesses ali da área industrial, que ela, para mim, ela deveria ser uma área neutra, né, uma área de suporte e não uma área que estivesse de fato conduzindo tudo isso daí. Para conduzir o negócio, nós temos as outras áreas mesmo da operação. Então, na área assim, de PCP, a integração, conhecer o processo, entender ali os requisitos de entrada, formar a minha capacidade, e a integração é o que? É fluir a informação, né? Fluir a informação em todo, falar assim, a cadeia de suprimentos mesmo, o supply chain. O PCP normalmente é a área que está, se se não está nela, em algum lugar da empresa tem, né? Todos o lead time, quais são os meus principais fornecedores, quem realmente são os parceiros. Então, assim, é muita informação. As ferramentas hoje no mercado existem várias, né? Eu tive assim um grande desafio quando foi estar como formalmente como líder, né, na área de PCP mesmo. E essa palavra integração, ela para mim assim, ela está sempre presente porque foi um desafio conectar comercial ali com o chão de fábrica. Às vezes o comercial quer ali, ele dá aquele prazo, e qualquer um pode dar prazo, né? Mas daí se comprometer com ele para fazer com que o plano ele seja realmente executado. Porque a ideia do planejamento é você errar menos, né? Então, eu lembro que nesse período ali, eu precisei de muito jogo de cintura, tive ali um mentor, né, ali também na empresa, que ele ajudou, porque foi um desafio de a indústria, né, ela não espera. Então, a gente teve que melhorar muito a nossa comunicação. A nossa comunicação, ela veio de chamar as áreas, mostrar processos, mostrar o que um precisa entregar para o outro, para, na sequência, fazer aquela informação fluir e aquilo se transformar lá no produto final mesmo, entregando lá para o cliente, né, com o menor custo possível, com o recurso ali otimizado. E essa integração ela foi fundamental, né, criar alguns indicadores que fossem indicadores para fazer a informação fluir, a gente saber o que está acontecendo e tomar as decisões. Eu também já vi, assim, nós temos indicadores, aí o indicador está lá, mas ele não te chama para ação, né? Parece que ele está ali só para dizer que tem. Então, eu falo assim, falar de PCP até é um pouco complicado, porque é muita coisa. Então, às vezes, hoje, por exemplo, no agro, eu estou mais numa divisão ali, procurando organizar, né? Então, esse organizar envolve, de novo, olha, conversar muito com as pessoas. Então, o pessoal ali não tem uma visão ainda do conceito de indústria e levar esse conceito para esses profissionais, eles estão muito voltados ali a serviço. Então, às vezes, acho que pode esperar um pouquinho, acho que talvez não precisa de uma documentação, e então a gente fala assim, tem paciência, tem que ter aquela, um pouco mais da conversa, chamar para conhecer ali o nosso processo, né? E às vezes as pessoas não gostam disso, né? Então tem um desafio de ser eu falo de novo, essa integração, porque o que acontece ali, muita gente imagina, conhece, mas precisa realmente esses requisitos do negócio, né? Então é uma área assim que a gente delimitar um pouquinho,
eu falo, o tema, ela é muito grande, e uma área de planejamento estratégico. Eu tive uma oportunidade de participar do conselho, né, de planejamento, e é muito diferente daquilo que a gente vê numa apostila, numa aula. Quando você está lá, é que você entende ali o que está um pouco na cabeça do dono do negócio, e entender assim, como que eu vou desdobrar isso para fazer que todo mundo converse e caminhe para o mesmo objetivo, que seria trabalhar junto, né? Trabalhar ali sem as barreiras de setores. E isso é muito comum, de a gente achar assim que, mas o PCP tem que ir lá, tem que interferir, tem que fazer acontecer, um setor tem que estar junto com o outro, mas vai muito ali da cultura, né, da forma que é a gestão, não só daquele negócio. Aquele negócio, a gente pode ter ele ali estabelecido na nossa região, mas cada administrador tem uma cabeça. E aquela cultura ali, aquela forma de entender como que nós tomamos as decisões, aquilo interfere muito. Eu posso hoje falar assim, eu sou um especialista na área de planejamento, mas a única coisa que eu posso afirmar mesmo é que eu conheço algumas ferramentas, eu tenho conhecimento de alguns segmentos de negócio, né? E nesse contexto, ele é novo, você tem que estar ali, fala aquela visão do ambiente, né? Sentir aquele ambiente para saber o que faz sentido ou não. Nem tudo a gente vai conseguir aplicar. E eu falo para você que às vezes aquilo que você conhece, você já usou, que tem realmente resultado, né? Vamos falar ali, se for do Lean, né? Vamos atacar a desperdício, vamos pensar em fazer uma melhoria aqui. E parece ser algo mais assim óbvio, algo básico, mas para muita gente não é. E às vezes você está inserido, pode estar inserido no ambiente, né? Aonde você conhece, o teu colega conhece, o outro setor conhece, mas não tem a integração de volta ali, ó. As pessoas, talvez para alta direção ou para os gestores ali, isso não é importante. Eles querem entregar ali, às vezes a qualquer custo, né? Então, a área de PCP, ela está, vamos falar assim, ela é muito ampla. Se for ver a área de, né, materiais, os controles ali na fábrica, igual o gerenciamento diário. Ele, assim, quando a gente fala do associar ao planejamento e controle da produção, ele está próximo ali ao controle, né, ao monitoramento. Isso pode ser algo ali em cada posto de trabalho, pode ser, às vezes, um sistema ali integrado que vai fazer uma leitura por código de barras, alguma coisa mais automática, mas é o feedback ali do processo para você. Isso é o controle. O que tipo de controle vai ser feito, isso é feito, eu vejo muito que é em conjunto, não é a área de PCP ali, né? É a área de PCP, a comercial, a produção, e é tudo com o olhar ali de cliente e fornecedor, né? Quais são os requisitos? Se você está produzindo alguma coisa, por que você produz, né? Quando você produz ali, com olhar para a sua capacidade, o sequenciamento, né? Tem umas regras ali de sequenciamento. Então, a área de PCP, a gente pensar num curso é algo assim, tem que ser bem feito, bem elaborado, um passo a passo, porque pode dar assim, um nó na cabeça ou ficar algo muito superficial, né? Desde uma área assim de inteligência de negócios, hoje se fala muito nisso, né? Porque essa inteligência de negócio, ela sempre existiu. Alguém sempre está com esse olhar, né, para o mercado, para o meu negócio,
para os meus profissionais o produto. E dispensar a área de PCP que tem a integração, o contato com todos ali na empresa, tem um contato ali forte com o fornecedor, a engenharia, né, é uma área, assim, eu digo, fundamental quando você tem o olhar correto para ela, só tem melhoria para a empresa, né? Então, e o que a gente vê muito por aí, eu já tive, né, nessa caminhada de ver ali, que às vezes tem um profissional mais operacional, e acaba, às vezes, a falar assim, aquele, aquele recurso de investimento, né, para essa área, às vezes fica de lado. Mas também já vi cases aí que é uma área onde ela é importante, né, os princípios ali do Lean faz parte, não só na área, mas na empresa. Quando a gente fala de Lean, pessoas. Não adianta eu conhecer ali alguma ferramenta do Lean, tá? Posso falar, vou usar um Kanban, né? Vou falar que a minha produção é puxada. Então, tem muitas pessoas que acham que estão fazendo um Kanban e ele não é, que a produção é uma puxada, mas não é, ele está fazendo ali sob pedido apenas. E só você conhecer a ferramenta não quer dizer que você está aplicando aquele conceito, né? Eu aqui na minha região, aqui da Grande Curitiba, eu conheci em 2019 uma empresa onde eu fiquei assim encantado, que eu entrei na empresa, né, desde do hall ali, aparece aquela conversa com você. Eu entrei, que é mais comum, né, no chão de fábrica, eu não tive dúvidas de algumas coisas que estavam acontecendo. Eu tinha ciência, que eu não conhecia o produto, não conhecia o processo, mas a fábrica falava tanto que eu sabia que ela estava indo bem, eu sabia que ela estava ali dentro atingindo um objetivo. Eu entendi algumas movimentações, porque era muito claro ali, tinha um comando para isso acontecer. E para minha surpresa, também quando eu fui para as áreas administrativas, dá aquele impacto ali que você olha, caramba, eu estou ali entendendo o que está acontecendo aqui, o que está comprando, o que era crítico, o que não era. Na área de recursos humanos também, na área comercial, eu achei assim sensacional mesmo, foi um aprendizado. Mas ali qual que era a diferença? A gente passou um período ali com eles, desde da direção. A direção ali sabe o que o Lean, e aquilo era disseminado para todos. Ela começou pela direção, né? Não começou ali com, falar assim, a base mesmo, as pessoas. Não começou por elas. Começou de cima para baixo. O PCP ali era muito diferente, né? Ele tinha ali os programas mais avançados para ajudar com sequenciamento, e isso hoje ele depende da complexidade do seu produto, né, da quantidade de componentes. Algo mais tecnológico facilita muito para você fazer análise de demanda, análise de capacidade, a tua programação se vai ser para frente ou para trás. Te ajuda muito a ser mais rápido e assertivo com a tomada de decisões. Hoje o Excel ele é fundamental nessa área de planejamento, né? Mesmo alguns softwares, eu conheci dois novos softwares para a área de falar assim, chão de fábrica mesmo, e eu fiquei encantado assim com essa a atualização, né, do que nós temos hoje, das possibilidades. Então, antigamente tinha uma coisa mais formatada, né? Agora, além de você ter a opção de, dos produtos que ele tem com aquela solução, para você trazer para o seu negócio, dentro dele, nós profissionais de planejamento,
falar assim, da área de materiais, o próprio chão de fábrica, você consegue ali personalizar e integrar isso com o Excel para fazer análise. Isso se já não, as análises que já existentes não te atenderem, né? Então, a gente vê assim que tem muitos profissionais que ainda não têm acesso a essas tecnologias e as empresas ainda não têm esse conhecimento. Por isso que a gente tem observado alguns congressos que têm acontecido, e eu acho que a questão da indústria 4.0, né, tem proporcionado isso, e que antigamente era muito ali o Excel, né? O Excel, então a gente limitava em algumas coisas, ou um programa que era feito, contratava um profissional e tentar integrar ali com o seu RP para atender essas limitações, né? Parece uma área, se você, eu digo assim, tratar como um projeto de melhorar a sua área de planejamento, com base naquilo que o teu negócio vai entregar, ela tem muitas oportunidades, né? E um exemplo que eu posso dar, assim, voltando de novo a essa palavra integração, né? Eu tive à frente de alguns projetos de implantação de ERP, e uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas acham assim que o ERP ele vai ser uma solução, né? Mas o ERP ele vai funcionar de acordo com aquilo que a gente está colocando ali dentro, né? Nossos parâmetros. Então, ele precisa de manutenção. Às vezes o pessoal que está à frente ali adquirindo o ERP, ele não faz aquele, como posso dizer assim, um estudo do seu processo, como que o meu processo funciona, o que que essa solução está me prometendo e o que aquilo eu vou conseguir realmente, eu vou estar eu me adaptando à solução ou a solução que vai estar se adaptando ao meu negócio, né? Essa segunda que é mais interessante. Realmente, né, Então, sabe, acontece bastante isso, né? A gente, ao invés da ferramenta nos auxiliar, nós criarmos uma ferramenta que nos auxilie, né, que desenvolva o apoio, né? Nós temos que nos adaptar a ela. E o que, que acaba acontecendo? Daí nós vamos buscar o Excel, vamos buscar outras sim, ferramentas, tal. E aí você começa a usar vários sistemas paralelos e nenhum deles se conversam e falta o que você estava comentando, a integração, né? e fora assim, as variáveis começam a aumentar, né? Você acha que demora um pouco mais para tomar a tua decisão. Aquela coisa de você trabalhou antes, olhando para o futuro, para tomar hoje a decisão para aquilo que aconteça, né, ao longo do tempo. E esses projetos de RP, ele, quando a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com ele, eu acho que é como se fosse uma outra extensão da faculdade, né? Você não é só ali o chão de fábrica, onde eu tive muita vivência, mas você está envolvido ali com a área de controladoria, recursos humanos, a engenharia, o desenvolvimento do produto, tudo é mais pensado e planejado quando é feito corretamente. E quando essas tecnologias realmente são implantadas e elas se dão, fala assim, as visões, né? O que está acontecendo? Eu não posso pegar uma ferramenta e ficar esperando muito tempo para te mostrar o que está acontecendo, né? Então, quando ela está acontecendo ali online, e você pode, através de qualquer terminal, ter acesso àquilo que está sendo executado, porque dizer assim que se olhar em planejamento, tá tudo perfeito, isso não existe, né? A ideia é só errar menos para lá no final você ser mais assertivo e ter menos custos, né? Então, a área, assim, eu falo, igual você estudar o Lean, não para, você não pode parar nunca. E quanto mais você tiver experiência com outros profissionais de outros segmentos, o que é interessante é saber, assim, que os problemas são praticamente os mesmos, mas com
é outro, o ambiente é outro, né? Às vezes o setor do negócio, né, a atividade fim é a mesma, mas muda muito ali culturalmente, né? Vou falar assim para você, uma fábrica de torres eólicas aqui no sul, eu tive a experiência que ela é diferente de uma fábrica de torres eólicas ali para cima da nossa região ali, Nordeste. Então, você tenta aplicar os mesmos conceitos, tem coisas que funcionam aqui e não funcionam lá, tem coisas que funcionam lá e não funcionam aqui. Então, o que fazer, né? Então, é isso que traz acho que o conhecimento para você saber o que aplicar, quando e como, né? Eu vejo que já de experiência do mercado, tem muitos cursos aí na área, né? Desde da gestão industrial, a área de PCP, tem muitos cursos assim que são teóricos, né? Às vezes falta ali um pouquinho de trazer aquela experiência, né? Uma linguagem mais simples para aquela pessoa que está começando agora, né? Aquela pessoa que já é experiente ali, às vezes isso nem agrega muito, mas para a pessoa que está começando agora com uma linguagem mais simples, né? Olha, isso aqui eu usei dessa maneira, ó, eu tive isso aqui de acerto, isso aqui eu errei assim, ainda falta um pouquinho disso até nos nossos cursos aí de engenharia. Não, realmente são várias dores, né, que a gente tem que Sim, trabalhar, conquistar, desenvolver aí dentro desse processo todo. E a palavra-chave, como você bem citou, né, Fábio, é a integração. A gente tem, o profissional do PCP, ele tem que estar envolvido, ele tem que estar integrado, tanto com quem está desenvolvendo um novo produto, né, a engenharia de produto, depois a engenharia de processo, que vai fazer funcionar tudo aquilo ali, sim, a engrenagem, os tempos, os métodos, né, como que você vai planejar toda essa cadeia se você não tem um tempo padrão adequado? Lá, quanto tempo leva para produzir essa peça? Não sei, né? Eu preciso engenharia de processo trabalhando bem assertivamente para que a gente tenha os tempos padrões de planejamento mais assertivo. A engenharia de produção, propriamente dita, né? O pessoal entregar realmente, né? O que foi programado, a gente planeja, programa, os gestores ali das células têm que fazer o compromisso, né? De entregar realmente, para que não haja, né, os vieses do Lean, né, a superprodução numa sim, ponta, uma parada de linha, né, uma ruptura de processo. Então, o RH, né, como você bem citou, tá faltando gente na época da pandemia, né, como foi difícil planejar, né, pô, teve o home office, né? Uma quantas nova, pessoas vão vir trabalhar amanhã? Eu não sei. Quantas vão estar afastadas? Então, você tinha aquele envolvimento muito latente, né, do RH também passando essa informação, né, pro PCP, fazer o planejamento. Falou, infelizmente vamos ter que mudar a sistemática, como você bem citou, o home office trabalhando em casa, a produtividade aumentou, diminuiu, né, estudos dizem que aumentou, estudos dizem que já diminuiu, teve uma onda de aumento, né, e sim, agora já está entrando numa desaceleração, né? Que por falta de troca de informação, acho que é, o mundo precisa se socializar, não adianta, né? A troca de informação, a diversidade, as pessoas tendem a crescer num ambiente onde tem a troca de conhecimento. Quando você passa a ser o detentor único da fonte de informação, só a sua é a verdade, não é verdade? sim. Se não me engano, eu não sei dizer hoje qual é a pessoa que eu vi num outro vídeo do canal, onde ele reforçava assim, quando você está num ambiente que aquele profissional, né, ou a área, né, que era para planejar, não tem tempo para planejar, né? Às vezes esse planejamento acontece lá, igual eu falei, alguém faz, né? Às vezes está na responsabilidade do dono do negócio e ele não tem acesso a todas as informações, ele tem apenas uma parte, porque não tem
a integração, né, o fluxo da informação não acontece na empresa. Ou se você olhar para você como o profissional que deveria, que cabe, né, a ele fazer o planejamento, tá ali no ambiente, no dia a dia, que não tem o tempo do planejamento. Meio que as coisas vão acontecendo ao acaso e vira aquela bola de neve, né? Então, por isso que eu falo sempre a integração, a gestão, para você saber o que tem, como é que faz o planejamento. Aí quando você tem essa experiência de fazer, em que momentos, né? Que tem um planejamento mais ali operacional, tem um planejamento que a gente vai olhar um pouco mais à frente. Então, existem hoje metodologias para isso. E, às vezes, falta esse conhecimento de como fazer, né, o próprio SNOP, o pessoal, eu já vejo por aí que acho que é uma conversa. Opa, peraí, é algo mais profundo, né? Através dele vai ter um grande desdobramento, né? Só de ter o SNOP, né, no teu negócio, ele vai chamar essa integração. Não tem como fugir disso. Show de bola. Queria agradecer mais uma vez pelo grande bate-papo aí, a troca de informação, a troca de conhecimento, as experiências, né, Fábio, que a gente, das dores do PCP, do planejamento do PCP. Agradecer mais uma vez aí pelo nosso bate-papo. E a troca de conhecimento vai ser eterna daqui para diante. A gente, sempre que você precisar, tanto da gente aqui também, como profissional, como um consolidador, um disseminador de informação, a gente está aqui também para nos ajudar. Opa, eu que agradeço, né, eu fico aí à disposição. Dou uma dica para vocês que sigam o canal, tem muita gente boa ali, né, dicas de altíssimo nível, muito conhecimento ali de forma gratuita, que com certeza vai agregar para vocês. E também um recado que eu dou é que lá na página PCP Lean, em breve, vou estar trazendo aí uma nova forma de conteúdo para vocês. Espero aí poder estar agregando e contribuindo um pouco mais, né, com todos vocês aí. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Fabião. Até uma próxima.